Olá, dando sequência aqui então à nossa segunda parte da aula 2, a gente vai tratar sobre o pós-abolição e o projeto de exclusão. Esse pós-abolição e o projeto de exclusão está assentado em três pilares básicos: a substituição da mão de obra negra por imigrantes europeus, a criminalização das práticas culturais afro-brasileiras e a favelização e exclusão urbana. Então, esses são três elementos que assentam, né, esse projeto de exclusão pós-abolição. Substituição de mão de obra negra por imigrantes europeus. Ninguém está dizendo aqui que os europeus não trabalharam, né? Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, enfim. Não é disso que se trata. Trata-se de uma ação pensada por parte do Estado brasileiro em manter os recém-libertos, escravizados libertos, à margem da sociedade, sem nenhuma compensação, sem nenhum acolhimento, sem nenhuma reparação, e trazer para o Brasil mão de obra migrante. Por quê? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Após a abolição em 1888, o Brasil enfrentou uma reconfiguração do mundo do trabalho. O modelo agrário exportador, especialmente café, dependia de força de trabalho abundante e barata. A mão de obra escravizada era muito barata, né? Era um patrimônio para a elite, agrária. O modelo, as elites agrárias, temendo uma perda de controle sobre os trabalhadores libertos e influenciados por ideologias racistas da época, optaram por substituir a mão de obra negra pela mão de obra europeia. E como que o Estado fez isso? Ele incentivou fortemente a imigração europeia subvencionada, sobretudo para as fazendas de café de São Paulo, financiando passagens, hospedagem e contratos iniciais. A imigração foi justificada pela crença pseudocientífica de que trabalhadores europeus branqueariam a população e trariam hábitos considerados civilizados. Então, a justificativa para esse tipo de postura do Estado, para essa intervenção estatal dessa maneira, estava assentada em cima da pseudociência, né, que colocavam brancos como raça acima das outras raças, conforme a gente viu lá na aula 1, dois desses movimentos assentados na ciência. E quais eram os mecanismos, né, para essa política de Estado? Quais foram os mecanismos? Incentivos governamentais, negligência estatal para com os libertos e preconceito racial institucionalizado. Ou seja, incentivos governamentais. O que os europeus recebiam para virem trabalhar nas lavouras do Brasil? Subsídios, terras e promessa de melhores condições para os colonos europeus. Para quem estava fugindo da guerra, chegavam aqui doentes, descalços, desdentados, recebiam subsídios e terras para trabalhar, com as oportunidades de recomeçar a sua vida. Negligência estatal por parte dos libertos. Ausência de políticas de inclusão laboral, educacional e fundiária para a população negra. Então, tudo que foi ofertado para os europeus, em nenhuma medida foi ofertado para os recém-libertos, após 380 anos de trabalho escravizado. Raptados do seu continente, tirados das suas terras, trazidos para o Brasil por 380 anos, ou seja, é preciso pensar em termos geracionais, nenhuma compensação.
Nada, nada, absolutamente nada. Preconceito racial institucionalizado. Discursos médicos e sociológicos da época defendiam o branqueamento, que o branqueamento promoveria o progresso nacional, né? Isso também dá uma outra aula, uma outra live sobre as teorias eugenistas do século XX, final do século XIX, início do século XX. Dentre os materiais que estão aí sugeridos para que vocês assistam está o documentário Menino 23. Ele é bastante interessante nessa perspectiva. É um documentário duro, é um documentário dolorido. Aliás, tudo que está aí proposto, né, é bastante duro, mas é a realidade da constituição da nossa sociedade. E quais foram as consequências desse projeto? Exclusão da população, né, dos postos de trabalho mais estáveis e remunerados, confinando-a a atividades informais domésticas ou de baixa remuneração, uma realidade que ainda persiste na atualidade. Consolidação de uma hierarquia racial do trabalho, na qual o trabalhador branco passou a ser visto como ideal e o trabalhador negro como atrasado ou incapaz. E desigualdade histórica de renda e acesso ao trabalho formal, que perdura até hoje, visível nos indicadores de desemprego, salários e representatividade em cargos de chefia. Essa semana, ou semana passada, saiu uma reportagem de uma funcionária de uma concessionária de veículos que denunciou ser vítima de racismo, pois o chefe pediu que ela prendesse o cabelo, porque o cabelo dela não estava adequado ao que os clientes da loja esperariam de uma funcionária que fosse atendê-los, né? Ou seja, essa condição trabalhador branco visto como ideal e o trabalhador negro visto como atrasado, incapaz ou não apto, essa é uma ideologia que a gente ainda tem que lidar com ela. Então, aqui alguns números só para que a gente reflita a respeito disso, né? Quando eu falo do rendimento hora médio das principais pessoas ocupadas por cargo, veja, mesmo aqui na instrução fundamental incompleta, né, os brancos, né, ainda saem na frente. Em todas as esferas, sem estudo no total, no ensino fundamental completo ou médio incompleto, no ensino médio, no ensino superior completo, sempre, né, o rendimento médio da população branca é superior ao da população negra. Quando eu falo aqui em taxa de desocupação, ou seja, homens não negros ou brancos estão abaixo do percentual geral, né? Isso é segundo trimestre de 2024. Mulheres negras é mais que o dobro, né, dos homens e acima 3 pontos percentuais da média nacional. Salários das mulheres negras, né, corresponde a 50,2% da remuneração dos homens brancos. E quando eu venho aqui, né, rendimento médio do trabalho principal entre pessoas com ensino superior, eu vou ver que mesmo o homem negro, o máximo que ele aproxima é nessa faixa aqui de 6 a 8 mil. Eu não tenho no contingente de pessoas negras, mulheres e homens negros, faixas significativamente superiores a mais de 8 mil reais, mesmo eu falando de trabalhadores com ensino superior. Então, veja,
é um projeto tão bem instaurado, que ele é geracional, ele perdura até os dias de hoje. Isso aqui são dados atuais, né? Um outro instrumento utilizado, criminalização das práticas culturais afro-brasileiras, né? Então, após a abolição, o Estado brasileiro passou a associar manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras à criminalidade e à desordem pública. O Código Penal de 1890 é um marco desse processo ao tipificar práticas religiosas afro como crime. Sob quais rótulos? Curandeirismo, feitiçaria e vadiagem. Né? Então vamos entender um pouquinho aqui o que é que foi efetivamente criminalizado. Religiões de matriz afro-brasileiras, né? Templos invadidos, objetos sagrados apreendidos e líderes religiosos presos, manifestações culturais populares, como a capoeira, samba e batuque, vistas como subversivas ou perigosas, e formas autônomas de organização comunitária, né? Como irmandades, associações negras, frequentemente vigiadas pelo Estado. Ou seja, houve toda uma forma de marginalização e, pior, criminalização de qualquer manifestação cultural ou religiosa, né, que pudesse vir de populações negras. E veja bem, quais são as consequências imediatas desse mecanismo? Estigmatização cultural, resistência e ressignificação, e um legado institucional que perdura até os dias de hoje. Associar práticas afro-brasileiras à criminalidade criou um imaginário social racista que marginaliza até hoje expressões culturais negras. Apesar da repressão, comunidades negras mantiveram sua cultura, reinventando seus rituais, sincretizando símbolos religiosos e transformando perseguição em resistência. Ou seja, o sincretismo religioso brasileiro é um capítulo à parte. É algo que merece um estudo muito aprofundado, que foi a forma que essas populações encontraram de ressignificar, resistir e continuar o quê? Sobrevivendo. A luta era pela sobrevivência, né? Para além da luta pela vida, a luta pela vida e pela sobrevivência. Qual que é o legado institucional? Até o século XX, delegacias de costumes e órgãos de repressão continuaram criminalizando práticas afrodescendentes, o que reforçou o racismo religioso. Estou dizendo aqui até o século XX. Mas essas notícias todas aqui são de 2024, 2025. No início desse ano, a Prefeitura de São Paulo derruba prédio de teatro e escola de capoeira no Parque do Povo, e classe artística se revolta. Sem nenhum aviso, sem nenhum laudo, sem nada. Simplesmente foi lá, entrou com as máquinas e derrubou. Nenhuma notificação, nada, nada, nada. Um determinado dia de manhã foi lá e derrubou. Sem nenhum laudo técnico, nada. Nenhum processo, nada. Foi lá e derrubou. O Ministério Público investiga 18 casos de racismo religioso em Santa Catarina. 18 é um número muito expressivo, né? E isso é o que está registrado para um estado do porte do estado de Santa Catarina. Polícia busca, isso aqui 2024, esse outro também 2024. Polícia busca imagem de segurança que mostrem suspeitos de invasão que destruiu o terreiro de Candomblé em João Pessoa, também 2024. Então veja, todas as manifestações culturais e religiosas da população afrodescendente, né, ou daqueles
negros, pardos ou não negros que cultuam religiões de matriz africana são alvo recorrente de vandalismo, de destruição e de perseguição. E qual que foi aí um terceiro elemento, um terceiro pilar nessa construção desse projeto de exclusão? A favelização e exclusão urbana, né? Ou seja, com a abolição e a ausência de políticas públicas de inclusão social, muitos ex-escravizados migraram para centros urbanos em busca de sobrevivência. No entanto, enfrentaram falta de moradia acessível e discriminação. No início do século XX, o Rio de Janeiro, então capital federal, já apresentava os primeiros núcleos de favelas, formados em morros próximos ao centro. O nome favela surgiu do Morro da Favela, onde ex-soldados de guerra de Canudos e ex-escravizados se instalaram sem assistência estatal, né? Guerra de Canudos também dá uma outra aula, uma outra live, para entender quem foram esses soldados que foram para a frente de batalha. E, ao conseguirem retornar, não encontraram nenhum apoio estatal. Corpos negros que estiveram à frente de batalha. De como que funcionou essa dinâmica? Então, ausência de políticas habitacionais voltadas para a população negra e pobre. Então, não havia uma política que pudesse acolher essas populações. Expulsão das classes populares das áreas centrais durante as reformas higienistas. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem um caso muito simbólico, que é o Cais do Valongo, que inclusive o NEABI fará uma visita agora, em novembro, né? Que foi um achado arqueológico no cais do Rio de Janeiro, que era onde desembarcavam a população escravizada, trazida para o Brasil. No centro de Belo Horizonte existe ali um trabalho já de pesquisadores da UFMG na identificação de sítios arqueológicos de antigos quilombos, né? Ou seja, a população negra foi expulsa para as margens das cidades ou das vilas, porque não poderiam ser vistas, não poderiam fazer parte dessa nova sociedade com base em mão de obra europeia e imigrante que se formava. Criminalização da pobreza e racialização do espaço urbano, associando favelas à violência e desordem. E quais são as consequências, né, mais imediatas desse aparato? Produção da desigualdade espacial, que na atualidade a gente chama de racismo ambiental. A cidade passou a ser marcada pela segregação, áreas ricas e brancas com infraestrutura e periferias negras com ausência de serviços públicos. Esgoto correndo a céu aberto, falta de água, energia elétrica deficitária, longe dos principais hospitais e postos de saúde, né? Estigmatização territorial. O morador de favela passou a ser visto como suspeito, perpetuando a associação entre cor, pobreza e criminalidade, né? E reprodução do racismo estrutural. A exclusão urbana impede o acesso à educação de qualidade, transporte e oportunidade de trabalho, perpetuando o ciclo de desigualdade. E aí, antes da gente passar para o próximo tópico, que é o racismo, a construção do racismo estrutural e outras nomenclaturas, nós vamos refletir com 2 vídeos curtos a respeito dos elementos desse projeto de exclusão
pós-abolição. Então vamos lá. Pergunta. Ué, W, se tu tiver condição, tu vai sair da favela? Pra ontem, pai. Eu vou sair pra ontem. Eu não sei quem foi que ensinou a gente a romantizar a vida que a gente vive aí. Essa ideia de que pra representar a favela eu tenho que morar nela pra sempre. O bagulho aqui é doido, paizão. A favela nunca foi uma escolha, nunca foi uma opção. Nem pra nós, nem pros nossos ancestrais que não tiveram uma reparação histórica pelo que fizeram com eles aqui no Brasil. As favelas nasceram do desespero de ter um lugar pra morar, pai. Sempre foi necessidade, entendeu? Hoje eu moro num apartamento na comunidade onde eu sou cria. Entretanto, a primeira casa da minha família foi um barraco de um cômodo que minha mãe ganhou porque não tinha onde morar. Um barraco de um cômodo, onde o esgoto passava na porta do barraco a céu aberto, sem saneamento básico. Água encanada, vaso com descarga era tecnologia de mar pra nós, pô. Aí quer dizer que para representar a favela eu tenho que perpetuar esse tipo de realidade pra minha descendência? Que tá maluco, mano? Que discurso é esse, mano? Esse discurso não é nada beneficente pra nós, mano. É um discurso que nos induz a se acomodar com o resto que o sistema deu pra nós. Como se nós fosse rato que só pode viver no bueiro, paizão. Entendeu? Pra gringo eu até entendo, mano, romantizar a favela. Vim lá não sei da onde, parar lá na Zona Sul, subir a Rocinha, subir o Vidigal, marcar 2G, achar que viveu a realidade dos amigos. Sendo que quem vive a realidade sabe como é que é, mano. A violência estourar quando teu pai tá chegando do trabalho, quando tua mãe tá chegando do trabalho. A bala comer quando teu irmão tá no futebol, como é que fica a tua cabeça? Bala perdida, bala direcionada, confusão, pra ele ser confundido. E qual é, mano? Eu sou orgulhoso de ser favelado, eu tenho orgulho de ser favelado, mano. Mas quando a gente fala sobre ter orgulho de ser favelado, não é que a gente escolheu morar na favela. É que a gente consegue se desenvolver de forma excelente, mesmo nas condições precárias que a favela oferece pra gente. Entendeu, mano? Mas se eu amo a minha gente, a realidade que eu não desejo pra mim, eu também não desejo pra eles. Porque a nossa realidade é dura, mano. A bagulho aqui é doido. Então, esse é um influenciador, né, que fala aí sobre as questões dessa questão, né, do projeto de exclusão, da favelização, da estigmatização. Agora a gente vai ver um outro também pequeno vídeo que fala dessa questão, né? Do morador de rua, do morador de favela, como que ele é estigmatizado. Que é você tá passando sem rumo, aí tá passando pessoa pro trabalho, pra escola e pro curso. Então você não tem rumo, seu olho não tem direção. E eu falo pra você, você vê a pessoa conversando rindo, você não aguenta olhar para aquilo, porque você não tem. Não é que você, tipo assim, é uma inveja branca, né? Como é que fala? Não é uma inveja obscura. Tu não tá com raiva daquela pessoa, tu tá com raiva de ter sido excluído, né? Eu tenho uma etiqueta. A etiqueta que ele me veste é ex-ladrão, ex-bandido. Então eu chego num lugar para pedir emprego, pega meu documento. Aí é a etiqueta que eu tenho. Nosso país está tomado pelo grande, né? Tipo, eu acho que ele precisa, sabe de quê? O dinheiro que ele gasta aí botando no bolso deles, ele podia botar aqui na Lapa, ó. Todos os moradores se concentram aqui porque eles sabem que é um monte de prédio. As pessoas que têm uma condição de tirar do bolso para ajudar a comer, muitos usam droga mesmo, são doentes. São doentes, mas sabe o que ele faz? Ele massacra mais ainda. Ele pisa mais ainda. Então o cara se revolta. Se ele botar um galpão, sem muita regra, ó, vocês podem vir aqui dormir, tomar um banho, fazer o... As pessoas vão se reconciliando que, pô, vão querer parar, cara. O que traz felicidade ao ser humano, ter alguém pra conversar igual nós tá conversando, isso faz muita falta. O carinho, a falta de carinho revolta o ser humano.
sou Alessandro e eu tô na rua desde os 12 anos de idade. São dois depoimentos muito fortes e que ilustram, né, essas questões que a gente acabou de tratar relacionadas a esse projeto de exclusão. Nós temos ainda, dentro da aula 2, mais um item para tratar, né, que é a construção do racismo estrutural e outras nomenclaturas. Então, eu volto em instantes com a terceira parte dessa aula 2. Até já.